Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Henrique. Então pessoal, essa semana eu vou trazer para vocês a minha decklist do meu deck de Cyber Dragon Numeron. Semana passada e semana retrasada eu postei os vídeos referentes ao meu deck de Cyber Dragon, que é um deck à parte desse aqui. Eu tenho dois decks Cyber, um de luz e o de trevas, né? Para quem conhece a mecânica do deck sabe que tem essa separação entre eles. Porém, ainda assim existe uma sinergia entre ambos. Porém, eu preferi fazer um deck separado de cada, porque cada deck eu montei para ter uma proposta diferente. E esse deck de Cyber Dragon em si, eu montei ele já faz um bom tempo. Eu venho trabalhando nele há muito tempo. Eu tenho ele desde que saiu o estrutural do Cyber Dragon. E como eu já tinha um deck de Cyber Dragon na época, acabou que vinha bastante carta repetida, então eu acabei resolvendo montar esse deck à parte. E ficou bem legal. Eu pensei como dar uma diferenciada boa dele pro Cyber Dragon, né? E a resposta que eu encontrei foi misturar um Numeron a ele. E sinceramente eu não me decepcionei com isso até hoje. Inclusive, esses dois decks têm uma sinergia muito boa. Mas é isso, pessoal. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo, né? Pra lista. Eu vou começar mostrando os dois Cyber Darks principais do deck, né? Que é os Quimera Cyber Sombrio, que saiu no estrutural do Cyber Dragon. Esses dois cards são muito importantes e é necessário pro combo de Cyber Dark ter dois deles no deck, porque eles fazem praticamente tudo. Praticamente os movimentos mais importantes do deck são feitos a partir deles. Inclusive, tomar interação neles dói muito. Eu uso um canhão Cyber Sombrio. No começo eu usava 3 dele e 3 do Quimera. Porém, de tanto jogar com o deck e ver ele se desenvolver as jogadas que era possível com ele, eu cheguei à conclusão que um canhão Cyber Sombrio dá pro gasto e nunca me fez falta os outros dois. Inclusive, depois que eu tirei, eu abri espaço para as hand traps do deck e o deck ficou ainda melhor. Seguindo, eu uso 3 do Garra Cyber Sombrio. Não tem muito o que falar, esse é o buscador de magia e armadilha do deck. Ele busca qualquer card de magia e armadilha Cyber Sombrio. E por ele ser o buscador, ele é muito importante. Então toda vez, sempre, para esse deck, as magias e armadilhas são extremamente importantes. Então eu recomendo sempre rodar 3 dele. Eu rodo um Cyber Sombrio Chifre Cyber Sombrio, desculpa. E um Lâmina Cyber Sombria. Tem muita gente que roda esses dois mais o Lâmina, mas eu prefiro rodar só esses dois. Eu não vejo necessidade de como deck competitivo rodar o Lâmina. Só esses dois estão muito bom. E por fim, para engenho de Cyber Sombrio, eu uso o Cyber Acoplamento, que é muito importante também para você ter o campo completo do Cyber Sombrio. Agora, partindo do Cyber Sombrio para Cyber Dark, para pequena engine de Cyber Dark que eu rodo nesse deck, desculpa, de Cyber Dark para Cyber Dragon, mas que também é uma carta muito importante para o Cyber Sombrio, que é antes era o único Cyber Dragon que eu rodava nesse deck, mas agora eu tenho mais. Mas esse cara aqui, ele busca também as magias e armadilhas Cyber Sombrio. Então, além do Garra Cyber Sombrio, o núcleo é o outro buscador do deck. Então, ele é muito importante ter 3 dele. E ele é basicamente a sua normal do deck. A sua primeira normal. No vídeo de combos eu mostro o porquê da principal normal que eu quis dizer. Fora dos 3, eu rodo um cyber dragão cibernético normal. É muito cyber, pessoal, foi mal. Um dragão cibernético Hearth e um dragão cibernético Naster. Esses dois aqui são próteses, eu tenho 3 deles originais, mas como vocês viram nos decks de Cyber Dragon, eu rodo os 3 naquele deck, aí eu uso essas próteses aqui pra não precisar ficar transplantando uma carta de um deck para outro. E encerrando nos monstros, eu uso 2 Muralha Numeron pra me dar acesso às cartas Numeron do deck, né? E além do que, essa carta também funciona como uma pseudo hand trap. Para quem não sabe, o efeito dela é o seguinte: você descarta para o cemitério, você pode, ou do campo para o cemitério ou da sua mão para o cemitério, isso é efeito rápido, você pode ativar o campo do número 1 do seu deck direto para o campo. E é isso. Além disso, né, o que eu quis dizer com pseudo hand trap é o seguinte: quando você sofrer dano de batalha, você pode invocar essa carta especialmente da sua mão e encerrar a fase de batalha do seu oponente. E esse efeito já me salvou bastante, viu? Seguindo, indo para as magias, eu rodo 3 do Reino Saber Sombrio. Essa carta é extremamente importante rodar nesse deck. Sem ela não tem como fazer o combo completo do Cyber Sombrio. Por quê? Porque além dela buscar qualquer Cyber Sombrio para sua mão,
ela também te dá uma normal extra de um monstro cyber sombrio. Lembra que eu falei que o núcleo de dragão cibernético é a sua principal normal? Então, você dá o núcleo, pega ela, invoca ela, e com a normal extra você invoca outro cyber sombrio para continuar o combo. Mas seguindo, eu rodo 3 do Horizonte Cyber Sombrio. Essa carta aqui, ela basicamente faz metade do combo sozinha. Eu não vou ler ela, eu vou explicar ela no deck, no vídeo deck combo. Não vou me aprofundar muito nos efeitos, aqui eu vou mais focar no deck list, né? Mas essa carta é a que mais dói tomar interação. Tomar uma Ashe nessa carta é praticamente fatal, sempre. Então tomem bastante cuidado quando for usá-la. Seguindo para as magias, essa aqui já entrando nas partes de que é metade Cyber Sombrio, metade Cyber Dragon, né? É a Emergência Cibernética. Essa carta também é usada desde o começo no meu deck de Cyber Sombrio para buscar o núcleo, porque querendo ou não, o núcleo é um buscador mais importante desse deck. Agora, a última carta de Cyber que eu uso é o Cyber Eterno. Essa carta aqui é muito boa. Quer dizer, para esse deck ela é muito boa. Para o deck de Cyber Dark e Cyber Dragon, eita, não é tão boa assim, mas ela permite um extender do combo de Cyber Sombrio muito bom e dá uma proteção a mais pro monstro. Eu vou mostrar isso no vídeo de deck combo. Seguindo para as magias mais genéricas, por assim dizer, eu uso duas fusões sobrecarga e uso 2 vínculos do poder. Uma recomendação, eu recomendo sempre, você pode até não usar fusão sobrecarga, mas tem que usar 2 vínculos do poder ou até 3 se você tiver espaço. Por quê? O combo do Cyber Dark depende exclusivamente dessa carta. E depende de ter uma cópia dela no deck. Se vier as duas cópias na sua mão, você não consegue fazer o combo completo de Cyber Sombrio. Tem que sempre ficar uma no deck para poder fazer o combo. Então eu recomendo sempre rodar 2 ou 3. Mas 2 nunca, pra mim, é a quantidade certa. Eu rodo 1 chamado Numeron e 3 do campo Rede Numeron, que é basicamente o combo inteiro de Numeron, né? Essa carta é insana. Não vou me atentar aos detalhes dela, no vídeo de deck combo eu explico melhor. Agora entrando na parte do Range Trap, eu uso 3 em permanência infinita. No estrutural que eu abri do Cyber Dragon vem 3 em permas, né? Veio uma em perma, mas eu comprei 3 e eu consegui as 3. A impermanência é a Range Trap principal para esse deck. Por quê? Para você poder ativar o efeito do Quimera, você precisa descartar uma carta mágica ou armadilha da sua mão para poder buscar o poder do vínculo. E às vezes isso te faz falta. De verdade, isso te faz uma falta absurda. Então eu recomendo, em vez de rodar Ashe, em vez de rodar Veiler, roda a impermanência e a próxima carta. O Cálice Proibido. Essas são as 6 range trap, 6 interações que eu tenho no deck praticamente. Na verdade eu também rodo o chamado da cova. Então são 7 interações e observe que são todas cartas mágicas. Por quê? Porque a chance de você abrir com muitos monstros e você não ter magia o suficiente para descartar no final do combo de Cyber Dark pro efeito do Quimera, é grande. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, eu rodava Ashe nesse deck, não rodo mais. Eu prefiro rodar essas cartas e elas estão fazendo uma diferença muito grande. E, sinceramente, estão valendo muito a pena. Se você não quiser rodar o Cálice Proibido, quer rodar uma coisa mais apelona, eu recomendo rodar o Confronto Justo, que é aquela outra armadilha que se ativa da mão e bane todo o campo do oponente, né? Exceto uma carta, que se ativa no final da fase de batalha. Essa carta é insana. Tá. Seguindo, vamos pro Extra Deck. Começando com a ideia principal do deck, eu rodo um dragão final Cyber Sombrio, um dragão Cyber Sombrio e um dragão final cibernético. Eu só rodo um de cada. Por quê? Porque essa daqui é o boss principal do deck. Eu me atenho a sempre, principalmente a fazer ele. Porém, no combo que é pra chegar nele, tem muita coisa que pode dar errada. Então eu não me prendo muito a ele, não rodo mais de um. Porque o que tem de restante no meu extra deck me dá um suporte muito maior do que se eu rodasse mais de uma cópia de cada. Deixar aqui mesmo. Seguindo, eu rodo um Quimera Tech, né? Mega Frota. E um Quimera Tech Fortaleza Dragão. São esse daqui
Sem palavras, você já sabe o que esse bicho faz. Ele tira literalmente qualquer link de campo, se você tiver um Cyber Dragon no campo. E faz fusão de contato com monstros do oponente. Então isso é insano. Esse cara aqui também faz a mesma coisa, só que ele precisa ter um Cyber Dragon específico. Esse aqui precisa ser um monstro Cyber Dragon. Esse aqui tem que ser o Cyber Dragon específico, que tem o nome Cyber Dragon. E ele pode fazer fusão de contato com quantos monstros máquina no campo possível. Então, se você estiver jogando contra um ABC ou tiver um Zeus no campo do seu oponente, esse cara é o cara para você se livrar desses bichos. Aí, seguindo, eu rodo um Dragão Enfurecido Chimera Tech, cartazinha padrão de ATK de Cyber Dragon e um Super Dragão Chimera Tech. Eu rodo basicamente todas as fusões de trevas do deck do Cyber Dragon, né? Aí, além deles, eu rodo o Link para dar o TK, né? Que é o Dragão Cibernético Seeger. Aí passando já pro combo, pra parte do deck, do extra deck da parte de numerão. Eu rodo um numerão 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Eu gosto de rodar, tem gente que já me passou pela cabeça rodar só os 3, porque sinceramente era o que eu precisava para fazer os bichos que eu vou mostrar a seguir, mas o quarto é necessário pro combo de OTK do numerão. O combo de OTK do Numeron é, sinceramente, o recurso que eu sempre uso para ganhar quando o oponente dá bobeira e ele deixa só um monstro no campo e tudo mais. Agora, para dar fora o combo de OTK do Numeron, ele também pode ser usado para cauterar o seu oponente, né? Para isso eu uso um Fortaleza Mega Clop, um Mech Cavaleiro e uma Polusa. Todos eles podendo ser feitos usando os 4 monstros presentes do Numeron. Esse aqui é o único que só precisa de 3, mas ainda assim, esses caras são muito bons pro deck. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Fora isso, eu vou fazer algumas recomendações de algumas cartas para vocês, que eu não uso mais, mas eu já cheguei a usar. Primeiro de tudo, a carta que, se você não tiver alguma carta das que eu mostrei, você deve rodar pelo menos uma ou duas dela. É a armadilha do Cyber Sombrio, a invasão Cyber Sombria. Eu rodava uma dela no deck, mas eu acabei resolvendo retirá-la para poder caber mais Hand Traps. E as Hand Traps, sendo bem sincero, me ajudaram mais que ela, apesar dela ser uma carta incrível, incrível mesmo. Se você quiser jogar com Cyber Sombrio puro, eu recomendo muito, muito forte essa carta, de verdade. Mas se você quiser jogar com uma versão mais competitiva, eu recomendo usar uma Hand Trap no lugar dela. Além disso, você também pode usar o campo, o Inferno Cyber Sombrio. Eu nunca cheguei a usar ele, sendo bem sincero, mas eu já vi muita decklist que usa ele e de fato alguns efeitos dele são bons. Mas somente caso você queira rodar com o deck Cyber Sombrio puro. Se você for misturar com o Numeron ou com o Cyber Dragon como eu fiz, eu não acho ele muito válido. Uma das principais características do deck de Cyber Sombrio é poder equipar cartas ao monstro principal e pelo número de equipamentos que ele tem, ele pode realizar ataques. Então eu recomendo usar também, caso você não esteja com alguma carta faltando no deck, a Gravidade Blaster. Ela pode ser equipada ao monstro tipo máquina, ele ganha 400 pontos de ataque, e quando ele declarar ataque contra o seu oponente, o monstro que ele tá atacando não pode ativar o efeito até o final da fase de batalha, até o final do cálculo de dano. Além dessa, uma carta nova que saiu, mas que sinceramente tinha muito potencial de dar suporte para esse deck, para esse deck em particular do Cyber Sombrio, porém a Konami meio que não ajudou muito, é a Explosão Final Evolutiva. Se essa carta tivesse Cyber no nome, ela seria incrível. Por quê? Porque a principal carta de fusão, querendo ou não, do Cyber Dragon, não é o poder do vínculo. Não é a fusão cybercarga, é a fusão sobrecarregada, que faz fusão com o monstro do oponente, que faz fusão com monstros do cemitério, desculpa, e essa carta busca ela. Porém, por que eu falei que era bom ela ter Cyber no nome? Porque se ela tivesse Cyber no nome, eu podia buscar ela com o núcleo. Mas porém não. Aí eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa carta, se vocês acharem que vale a pena ou não rodar, vocês é que decidem. É isso, pessoal. Obrigado por assistir. Logo mais eu vou estar postando o vídeo do deck combo, desse combo aqui. Eu vou mostrar como é que eu faço os combos com ele. O combo de numerão já é bem manjado, mas eu ainda assim vou mostrar como é que se faz, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu vou mostrar como é que ele funciona. E vou mostrar o combo principal do
CyberDark, que muita gente tem dúvida de qual é o jeito certo de fazer ele, mas no meu vídeo eu vou mostrar certinho. É isso então, pessoal. Valeu por assistir e até a próxima.